Olá, tudo bem? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like e compartilha. Eu estou gravando vídeos simples, com uma simplicidade de casa ou dos lugares às vezes onde eu estou viajando, mas tratando de gravar. E se esses vídeos estão sendo bênção para a sua vida, compartilhe aí com outras pessoas. Também vou pedir já para você perdoar essa voz horrível. Eu estou um pouco resfriado, não sei o que ainda, muitos sintomas de Covid, muitas dores no corpo, dores de cabeça, os sintomas típicos do Covid. Então estou aguardando em casa agora o resultado do teste, mas vamos lá. Vamos hoje em Mateus capítulo 21. Ao se aproximarem de Jerusalém e chegarem perto de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está à vossa frente. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-o e trazei-os a mim. E se alguém vos disser qualquer coisa, respondereis: O Senhor precisa dela, e ele os deixará partir sem demora. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, humilde e montado numa jumenta, e num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram, e fazendo como Jesus lhes prescrevera, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Depois, dispuseram sobre eles suas vestes, e Jesus sentou-se em cima. O povo, em multidão, estendeu as vestes sobre o caminho. Alguns cortavam ramos das árvores e com eles cobriam o caminho. As multidões que caminhavam à sua frente e as que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja em nome do Senhor aquele que vem. Hosana nos mais altos céus, no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada. Quem é? Diziam. E as multidões respondiam: é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. A seguir, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos vendedores de pombas. E lhes disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela uma caverna de bandidos. Aproximaram-se dele cegos e coxos no templo, e Jesus os curou. Vendo as coisas prodigiosas que Jesus acabara de fazer, e aquelas crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os sumos sacerdotes e os escribas ficaram indignados e lhe disseram: ouves o que eles dizem? Mas Jesus lhes disse: sim, nunca lestes este texto? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito preparaste um louvor para ti? Em seguida, ele os deixou lá e saiu da cidade para ir a Betânia, onde passou a noite. Ao voltar, de manhã cedo, sentiu fome. E vendo uma figueira junto do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Ele lhes disse: nunca mais produzirás fruto. No mesmo instante, a figueira secou. Vendo isto, os discípulos foram tomados de espanto e disseram: como é que, no mesmo instante, a figueira secou? Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, se um dia tiverdes a fé e não duvidardes, não somente fareis o que eu fiz com a figueira, mas até se disserdes a esta montanha: sai daí e atira-te ao mar, isto acontecerá. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o recebereis. Quando ele entrou no templo, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele, enquanto ensinava, e lhe disseram:
Em virtude de que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus lhes respondeu: também eu vos farei uma pergunta, uma só. Se me responderdes, também eu vos direi em virtude de que autoridade faço isso. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles ponderavam consigo mesmos. Se dissermos do céu, ele vai nos dizer: então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, devemos recear a multidão, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Do mesmo modo disse-lhes Jesus: tampouco eu vos digo em virtude de que autoridade faço isso. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, disse-lhe: meu filho, vai hoje trabalhar na vinha. Este lhe respondeu: não quero. Pouco depois, tendo se arrependido, ele foi. Aproximando-se do segundo, disse-lhe a mesma coisa. Este lhe respondeu: já vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: em verdade eu vos declaro, os coletores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Com efeito, João veio a vós no caminho da justiça, e vós não crestes nele. Os coletores de impostos e as prostitutas, pelo contrário, acreditaram. E vós mesmos, vendo isto, nem sequer vos arrependestes para finalmente crer neles. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, cavou nela um lagar e construiu uma torre. Depois arrendou-a a vinhateiros e partiu em viagem. Ao aproximar-se o tempo da colheita, ele enviou seus servos aos vinhateiros para receber os frutos que lhe cabiam. Mas os vinhateiros agarraram estes servos. A um moeram de pancadas, a outro mataram, a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, mais numerosos que os primeiros. Eles os trataram da mesma forma. Finalmente, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si: eis o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da herança. Agarraram-no, levaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com estes vinhateiros? Eles lhe responderam: fará perecer miseravelmente esses miseráveis e cederá a vinha em arrendamento a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram foi a pedra que se tornou pedra angular, isto é, obra do Senhor, coisa admirável para os nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produzirá frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará quebrado, e sobre quem ela cair o esmagará. Ao ouvirem esta parábola, os sumos sacerdotes e os fariseus compreenderam que Jesus falava deles. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo das multidões, pois elas o consideravam como profeta.